Olá, eu sou a Júlia Bordignon, boas-vindas a mais um episódio do Hipsters.tube da série Líderes em TI. E no episódio de hoje eu vou trocar uma ideia com o Jomar Silva, que é líder de comunidade desde 2002 e é Developer Relations. Boas-vindas! Obrigado, um prazer estar aqui. Mas antes de começar a falar sobre DevRel e essa carreira que tanto me atrai, curiosamente, eu quero saber um pouquinho sobre a tua trajetória dentro da tecnologia. Quando foi que a tecnologia te atravessou? Acho que quando eu ganhei meu primeiro videogame foi um Odyssey, 1984, 85. Aí eu fiquei apaixonado por eletrônica. Eu comecei a programar muito cedo também, eu tinha acho que 11 anos quando comecei estudando programação. Tive PC muito cedo, né? A galera tinha 8 bits, etc. Por um acaso do destino, a empresa do pai de um amigo meu faliu, sobrou um PC. E aí eu acabei ganhando ele, a gente acabou comprando. Então, quando eu era molequinho assim, era duas paixões na vida, né? Música e tecnologia, né? Acabei de fazer técnica em eletrônica depois. E aí fiz engenharia eletrônica com ênfase em engenharia de computadores. Eu aprendi a projetar silício. Então, engenharia bem baixo nível mesmo, né? E aí, em determinado momento da história, eu olhei e falei, putz, não vou trabalhar com isso no Brasil, não tem mercado, né? Como eu já tinha paixão por software e tinha um lado de software, então, em paralelo com a faculdade, eu fiz engenharia de software por conta, fui estudando as práticas, etc. E trabalhei com software a vida toda. E tu chegou a atuar como desenvolvedor? Sim, trabalhei como desenvolvedor mesmo, mais de 10 anos, trabalhando com C, C++, desenvolvi driver para diversos sistemas operacionais, diversos periféricos, então era uma área de programação normalmente que eu fazia bem de baixo nível, e na época eu me especializei muito em gerenciamento de redes. Então aí a gente pegou o boom da internet estando proliferada no Brasil, trabalhei com centros de pesquisa e desenvolvimento por mais de 10 anos, então tive a oportunidade, por exemplo, de trabalhar no primeiro centro de P&D do Brasil que tinha cable modem, que é o que todo mundo que tem net hoje tem em casa, isso aí não existia, né? Então eu trabalhei no primeiro laboratório experimental disso, todo mundo que usa isso das empresas grandes hoje viram a primeira vez funcionando lá. Voice over IP, triple play, que é você ter áudio, vídeo, voz que a gente tem em casa hoje, né? Um dos maiores executivos dessa área do Brasil, a primeira vez que usou foi na minha mesa, dentro de um laboratório de pesquisa. Então eu tive a oportunidade de trabalhar muito com projetos que eram bem fora da curva do que se fazia no Brasil. Que incrível! E comunidades, como que as comunidades te atravessaram nessa trajetória? Antes de conhecer a galera do software livre mesmo, eu gostava muito do site chamado Code Project, não sei se alguém lembra, já usou, etc. Mas lá atrás, para quem trabalhava com desenvolvimento, principalmente tecnologia da Microsoft, que foi o que eu me especializei na época, né? O Code Project era muito legal, porque tinha fórum, tinha artigo, tinha tutorial, e eu gostava muito daquele nicho específico, né? Mas aí eu usava Linux desde a época da faculdade, 90 e nem lembro quanto, né? 90 e Guaraná com rolha, né? E aí acabou que lá por volta de 2001 eu conheci o movimento de software livre, e aí o bichinho me pegou, porque era exatamente o mundo que eu sempre achei que devia existir e não existia. Quando eu estava na faculdade, levava 8 meses para um livro chegar no Brasil. E era muito caro. Então, assim, aqui no Brasil, eu lembro que o primeiro curso de desenvolvimento em C que eu fiz ferrado custou o preço de um carro. Porque meses depois eu comprei um carro, foi quase o preço de um carro. Então era um negócio muito inacessível, né? Se você não tivesse grana, você não conseguia. Então você tinha que trabalhar em algum lugar que alguém te custeasse formação e etc, né? Depois com a internet as informações começaram chegando, só que a diferença, a discrepância do que a gente fazia para o que a galera lá fora fazia era gigantesca. Então aí começou esses code projects, etc. Usava Linux, sempre fui apaixonado por Linux, usava bastante, mas não conhecia a comunidade, não entendia o que era aquilo, né? Foi lá por volta de 2001, 2002 que eu conheci essa galera, na verdade 2002. Eu conheci esse pessoal, fiquei maluco com aquilo, fiquei maluco com a ideia. Tive uma sorte gigantesca de que a primeira vez que alguém me explicou o que era o software livre foi o Richard Stallman, no evento que eu assisti em Brasília. E depois que eu assisti a palestra dele, minha cabeça mudou para sempre, porque tem uma questão ética muito grande e de compartilhamento muito grande por trás da criação de todo o movimento de software livre. Então isso me fisgou de um jeito, porque respondia muito das minhas inquietudes como desenvolvedor. E aí acabou, aí entrei para a comunidade e aquela história, né? Entrei compartilhando o que eu conhecia,
que na época era gerenciamento de redes, etc. E aí acabei conhecendo uma turma maravilhosa, são meus amigos e irmãos aí até hoje. E o resto é história. Depois que você passa a viver isso no dia a dia, né, a coisa muda bastante, né? Então foi através do software livre que eu tive a oportunidade de viajar para a Europa, para a África, para a América Latina toda, participando de evento. Participei também de uma briga mundial que a gente teve por padronização de documento eletrônico. Representei o Brasil, fui delegado brasileiro na ISO durante 4 anos, né? E foi muito legal, porque no meio dessa caminhada toda aí eu acabei conhecendo, enfim, muita gente que, assim, eu li livro quando eu era moleque, eu li artigo, e de repente eu estou numa mesa tomando uma cerveja com a pessoa contando da vida, né? Então, foi muito legal. Essa galera hoje, enfim, tem uns que são vice-presidentes de multinacionais, tem outros que continuam fazendo maluquice, continuam na universidade, tem galera que saiu do mundo do software, foram fazer outras coisas, mas era muito legal. A gente chegou uma hora de ter comunidade deixou de ser o Brasil, a comunidade passou a ser global. E no software livre, o Brasil sempre foi ponto fora da curva, essa que é a coisa legal. A gringaiada era maluca para vir aqui no FISLI, no Fórum Internacional de Software Livre, porque software livre aqui era diferente do resto do mundo, né? Eu lembro que eu estava uma vez com uma galera na Espanha, tomando uma cerveja, e na mesa tinha um pessoal que trabalhava no desenvolvimento do OpenOffice. E eram os caras famosos do OpenOffice, assim, né? E a gente começou conversando e tal, um deles já tinha vindo no Brasil, falou, pô, João Mário, a gente foi lá no Brasil, viu que vocês assim, não é só código, vocês têm amizade, né? Eu falei, a gente é amigo com o passar do tempo, porque aqui vocês não são? Aí o cara falou, não. Aí eu virei, olhei pra cara do um e falei, você sabe o nome dos filhos dele? O outro falou, eu nem sei se ele tem filho. Os caras trabalhavam junto há 10 anos, então assim, era essa sensação de vamos focar no código e acabou. E a gente colocou, os latino-americanos aqui, os brasileiros, principalmente, a gente colocou um tempero diferente para essa história. Então era muito legal, teve FISLI de 10, 15 mil pessoas, gente do mundo inteiro queria vir para cá, queria entender como é que essa história de comunidade funcionava aqui. E foi legal porque a gente acabou envenenando comunidades do mundo inteiro para ter um comportamento parecido, né? Então, para mim foi natural, né? Só que fiz isso por mais de 10 anos, praticamente como um hobby. Então, fui gerente de projeto, de centro de pesquisa, me mantive ativo desenvolvendo o tempo todo. Tudo que eu fazia de comunidade era nas minhas horas vagas, era de hobby e meio nessa linha. E como que hoje tu é reconhecidíssimo por ser líder de comunidade, uma pessoa super presente, sempre falando sobre tecnologias com uma linguagem super acessível. E como que isso virou uma carreira para ti? Porque hoje tu é DevRel, né? Sim, na verdade, nesse evento que eu falei que eu conheci o Stallman, eu conheci o Bruno Souza, que é uma baita referência, é o cara que fez o Java acontecer no Brasil. Tenho orgulho de dizer, né, graças a Deus, meu amigo pessoal. E a hora que eu vi o Bruno em cima do palco, na época ele trabalhava na Sun, eu olhei o que ele estava fazendo e falei, para tudo, é aquilo que eu quero fazer. Eu não sei como é que chama, eu não sei que nome é, mas é isso que eu quero fazer. Eu quero ajudar as pessoas a desmistificar, entender tecnologia e aprender rápido. Então, com essa história do software livre, de palestra, etc., eu fui fazendo isso bastante, fiz muito, né? E aí a gente vai aprendendo como é que faz, etc. Quando foi em 2012, se não me engano, final de 2011, eu estava participando de uma LinuxCon, de um evento de Linux aqui e tal, e uma das pessoas que estava lá, uma amiga minha do software livre que já estava morando fora, trabalhava na Intel, virou e falou, olha, apareceu uma vaga para a Intel que é a tua cara, né? Manda lá, aplica, tal, vou recomendar. Então foi em 2012 que eu tive o primeiro emprego formal como Developer Relations, né? Mas foi muito importante todo esse background porque eu tinha um histórico não só de técnico, né, mas um histórico de comunidade, um histórico, enfim, de aparecer em público, de falar, né? Eu lembro que na época o negócio que era um barulho, e eu conto hoje, as pessoas não sabem, né? Quem quiser procura aí no meu canal do YouTube, eu participei do debate MTV ao vivo com o Lobão, para falar sobre privacidade da internet. Então, assim, eu entrava nos assuntos malucos, programa do Luiz Nassif. A gente teve um movimento no Brasil na época chamado Música para Baixar, que era a ideia de cruzar, foi a fusão de software livre com cultura livre, com música, com teatro, com filme, etc, né?
aquele boom ali foi muito gostoso. Então ali a gente acabou se metendo com um monte de coisa. A galera da música aprendeu tecnologia, quem era de tecnologia aprendeu um pouco de música, então virou uma saladona, assim, a gente começou a pegar umas pautas e trabalhar junto. E o legal foi que, para trabalhar com Developer Relations em geral, quanto mais jogo de cintura você tiver, mais fácil é conseguir fazer o trabalho, né? Então, no meu caso, nessa época, eu já tinha experiência em programa de TV, programa de rádio, tudo isso registrado, etc. E aí eu acabei entrando para a Intel, então foi em 2012 que eu tive meu primeiro trabalho, recebi meu primeiro salário como sendo um cara específico de Developer Relations. E eu escuto Developer Relations, Evangelista, Dev Advocate, então são vários Tech Writer. É tudo um sinônimo? Ou o que é cada uma dessas carreiras? São papéis específicos, né? Eu até encurto essa lista talvez para 5, né? Primeiro você tem o papel do Community Manager, que está muito aliado com quem faz marketing para desenvolvedor. Né? Então, qual que é o perfil dessa pessoa? Normalmente um background muito bom de marketing de social media, não necessariamente um background aprofundado de tecnologia, mas precisa conhecer, precisa falar a língua de quem vai usar a ferramenta, de quem é o desenvolvedor na ponta, e precisa ter muito tato para descobrir onde as pessoas estão, né? O legal de Dev Relations é que não tem nada escrito na pedra, a gente vai explorando, vai compartilhando o que deu certo, o que deu errado e vai ajustando, né? Então esse profissional em geral, ele sabe a mensagem que ele precisa entregar, ele sabe a linguagem e ele começa a fazer teste de hipótese disso em vários lugares. E teste, mede, até que chega uma hora que ele fala, tá bom, minha comunidade, ela tá... Esse povo tá no Face, esse tá no Twitter, esse tá no LinkedIn e o assunto para cada um dos caras é específico. Então ele começa a conseguir fazer esse trabalho muito bem. O segundo papel é o evangelista, que normalmente é o cara que gosta de palestrar, gosta de subir em palco, ajuda as pessoas, ajuda a galera a entender, ajuda a acelerar aquele ramp-up, né? Conheceu a tecnologia agora, putz, eu queria estar usando essa semana que vem. Alguém me dá uma dica de como é que eu chego lá? Então é muito esse papel de ajudar a assimilar, confiar, aprender a usar a tecnologia. Tem que ter um viés já diferente, precisa ter mais conhecimento técnico, porque ele vai fazer palestra técnica, vai interagir tecnicamente com a galera, tem que ter um puta de um tato e uma capacidade de comunicação muito grande, tem que ter uma capacidade de controlar o emocional gigantesco, né? Porque isso faz toda a diferença, né? Você tá em cima de um palco, você não sabe quem tá lá embaixo. Tem gente que vai para fazer bagunça, para tirar sarro, para tentar te fazer passar vergonha, é super comum isso acontecer, né? Então se a pessoa não tem uma inteligência emocional boa, desmonta, né? Ou desmonta no palco, ou parte para agressão, já vi de tudo, tá? Nessa área, tá? Já vi gente desmaiar, deram o microfone, o cara blum, caiu. Né? Não tinha o perfil. O Developer Advocate é muito parecido com o evangelista, mas ele atua, além disso, ele atua meio como um embaixador. Então, para os advocates que trabalharam comigo, eu sempre expliquei, quando a gente está na comunidade, a gente é os olhos e ouvidos da empresa. Mas quando a gente está dentro da empresa, a gente é a boca da comunidade. Então é um papel que acaba sendo ingrato, porque em determinadas situações você apanha dos dois lados. Então você sai na rua, você apanha, porque tua tecnologia não está boa, tua documentação não está legal, etc. Você tenta identificar disso que estão falando, como resolver, você volta para dentro de casa e vai conversar com a engenharia. Aí você apanha de novo, porque a engenharia acha que está tudo certo, tudo bom, né? Então aquela história é tentar evitar esse tipo de atrito, né? Então tem esse meio papel, assim, que aí já é alguém normalmente que tem mais experiência com comunidade, já palestrou bastante, é um perfil um pouco diferente, né? Depois a gente tem os Application Engineers ou arquitetos de software. Algumas empresas misturam o evangelista com isso e chamam engenheiro de comunidade, tem uns nomes específicos lá, mas esse já é um cara que consegue meter a mão na massa, que gosta de meter a mão na massa. Então, se de repente um cliente lá, um parceiro pegou um projeto, não está conseguindo andar, ele vai provavelmente sentar com os desenvolvedores, olhar o código do que foi feito, dizer, não é assim, é assado, escrever sample code para ajudar. É um trabalho quase que diria um suporte mais personalizado, assim, para ajudar de fato, normalmente a criar a prova de conceito e entender e se certificar de que aquela equipe de desenvolvedor realmente está entendendo, está dominando do jeito certo a tecnologia. Então, já é um trabalho mais mão na massa. E depois, Tech Writer em geral,
que é para fazer toda a área de documentação. Então, tem a comunidade TechWriter BR, que é da Mari Moreira, que trabalhou comigo na Zup, que é da Jéssica, mais gente que trabalhavam comigo lá, que é maravilhosa. E é muito legal, porque é uma galera que tem um puta de um background de escrita. Então, é gente formada em letras, veio de outra praia, gosta de tecnologia. E é legal porque ela escreve a documentação para o usuário final. E é importante que ela seja leiga, entre aspas, naquilo, igual ao usuário final. Porque a gente é nerd e vai escreve para nós mesmos. Né? Com certeza. E mesmo assim o do lado não entende, né? Então, essa pegada de azeitar o texto, de deixar bem mais feito assim, faz toda a diferença. Então, os perfis são basicamente esses, né? Então, você pega um tech writer com um evangelista, eles pegam e escrevem artigos tutorial para blog, né? Pô, deixa o nerd escrever um tutorial sozinho, você vai dormir na metade. Então, o tech writer vai lá, dá um tapa, ajuda a montar um negócio. Faz isso pautado no que um community manager levantou de questão, de pergunta, ou que um engenheiro de aplicação, um arquiteto, olhou num dos fóruns que ele costuma responder. Então, assim, tudo tem que funcionar muito bem azeitado, né? E aqui pro Brasil, nossa realidade é que é o seguinte, tudo isso às vezes é uma pessoa só, que é o meu caso. É exatamente esse ponto que eu queria tudo pegar. Isso está numa pessoa só, né? Mas eu detalhei esses casos todos porque quando eu olho a minha história, eu passei por todas essas partes. Eu fiz tudo isso de pouquinho, né? E aí fui aprendendo enfim, uma série de outros soft skills para poder fazer outras coisas. Mas no geral, o apanhado é isso. O que a gente faz é ser guardião da jornada de aprendizado de um desenvolvedor. Justamente quando tu falou sobre o Brasil ser assim, é uma pessoa só, quando eu olho para a carreira de DevRel e olho para a gringa, parece ser uma coisa muito consolidada, as empresas já têm a noção da importância desse papel, já tem vários papéis atribuídos com responsabilidades, mas quando a gente olha para o Brasil, parece que as pessoas ainda perguntam, como assim DevRel, o que é isso? Como que tu enxerga essa carreira no cenário brasileiro hoje? Tem muito para crescer. Há uns meses atrás, na pandemia, a gente teve um boom disso, várias empresas criaram a área de DevRel, eu criei a área de DevRel da Zup especificamente, né? Só que a galera precisa entender que é um trabalho de médio e longo prazo. Todas as empresas que eu vi criando iniciativas de Developer Relations e que não deu certo, estavam focando na coisa errada. Talent Acquisition, isso não é Dev Relation, isso é outra coisa. Então, não, vamos lá fazer para minha empresa ficar com o nome bonitinho, todo mundo querer vir trabalhar e achar que é tudo assim. Não adianta, se o dia a dia da empresa é chibata nas costas e pancadaria, não adianta você botar alguém na rua falando que é tudo lindo, maravilhoso, porque é um falando. Você vai ter 40 saindo da tua empresa por mês e indo reclamar na internet. Então não resolve, né? Um outro erro também é tentar botar um Dev Relations para fazer um trabalho de pré-venda, não é isso, né? E ser imediatista. Não, eu quero ter o resultado daqui 3 meses, 4 meses. Não é assim que funciona. Engajar a comunidade, criar reputação, criar um vínculo de confiança. E aqui na América Latina as pessoas confiam em pessoas primeiro. Depois elas confiam na empresa. Então vão escutar, porque o João Mark está falando, ele já falou disso, daquilo e deu certo. Vou escutar ele de novo. En passant, eu vou falar da empresa, né? Então não é o marketing tradicional também que é feito, né? Então, lá fora já se tem muito essa visão, né? Então, eu defino da necessidade de Developer Relations, tem a empresa que para que o produto final dele seja utilizado, ele precisa passar na mão do desenvolvedor. Então, se é um produto ou serviço, né? Porque o cliente dele não é o desenvolvedor. O cliente dele é o usuário final da biblioteca, da API, do software, do serviço. Só que para aquilo ser integrado e funcionar, precisa de um desenvolvedor no meio para fazer essa integração. Empresas que têm esse perfil precisam de Developer Relation. Empresa que só vende produto, só vende serviço, não precisa de desenvolvedor no meio do caminho, não precisa ter Developer Relation. Mas precisa ter DevRel, quem precisa disso. Então, quando a gente pega as Big Techs, né? Todos os serviços das Big Techs hoje, se você não tiver um desenvolvedor que sabe usar software direito, fazer direito aquilo, nada vai funcionar. Por isso que todas elas têm essa área de Developer Relations. E aí essas divisões dos cargos que eu falei, né? Fora do Brasil é muito difícil encontrar alguém que tenha tudo isso, por uma única razão. Lá, um cara que se especializa em comunidade, ele trabalha a vida inteira só com isso. Aqui a gente tem que ficar dando murro em ponta de faca o tempo todo. Para mim é ótimo, porque você acaba desenvolvendo outros skills,
trabalhando, aprendendo, conversando com outras pessoas, né? E é legal porque dá uma visão mais ampla, assim, com o passar do tempo, né? Você consegue ter uma visão mais estratégica. Não, e tu falou sobre a tua experiência com comunidade ter te ajudado a entrar nessa carreira, né? Como uma carreira que remunera. Porque comunidades normalmente são trabalhos voluntários e a gente faz muito esforço para estar ativo, participativo. E quando tu percebeu essa carreira, como que tu buscou para se capacitar? O que tu buscou? Quais foram as tuas referências? Eu acho que eu já tinha tomado tanta porrada no passado e na época que eu comecei trabalhando como Dev Relations não tinha... Quer dizer, hoje tem livro, por exemplo, do John O'Bacon, que é um cara que eu admiro, que é foi da Canonical, né, do Ubuntu e tal. Tem alguns livros escritos sobre o assunto já, mas na época a gente não tinha nada. Então era assim, era muito na base de conversar, bater papo, trocar ideia, ver o que estava fazendo, o que funcionava, o que não funcionava, né? Sobre a parte financeira, só eu sei o que passei, do ponto de vista de grana, por ter insistido com isso. A coisa, na época, ficou muito feia, a ponto de eu falar, vou desistir, vou voltar a programar C e acabou, vou voltar a codar e já era, né? Então, assim, tem altos e baixos da coisa, né? No meu caso, especificamente, as coisas que eu fui estudando depois, né? Tive curiosidade para entender mais de métrica de rede social. Então, aí eu fui atrás de estudar essa história. Áreas específicas de tecnologia que eu não conhecia, mas comecei a sentir o cheiro e falar, putz, isso aqui vai pegar, né? Então, a gente pelo fato de estar na rua e conversar com as pessoas, a gente começa a desenvolver um faro para as coisas que ele vai ficando muito aguçado. E isso é muito importante porque muitas vezes a gente tem que se preparar antes que a empresa que a gente está trabalhando esteja preparada. Isso me aconteceu pelo menos 2 vezes na carreira até hoje, tá? De ver uma área crescendo, comentar dentro da empresa, alguém falar, isso aí não vai dar em nada. Eu falo, não, o pessoal está falando muito, vai dar alguma coisa. Alguém vai criar um negócio para isso. Então deu tempo de eu pegar aquele assunto, entender tecnicamente, me aprofundar. A hora que alguém falou, putz, vamos ter uma iniciativa disso. Opa, levantava a mão. Posso ajudar. Tô pronto. Tô pronto. Então é muito disso, né? Você tem que meio que procurar a capacitação naquilo que você sentir insegurança, na verdade, dentro do que você executa. E tu falastes muito sobre altos e baixos, essas experiências de experimentar na prática. Teve alguma situação, assim, que foi uma situação muito difícil, um desafio muito grande na tua carreira como DevRel? Várias. Organizar, por exemplo, os primeiros hackathons que eu fiz aqui no Brasil, na época que começou a ter boom de hackathon, né? Eu quase fiz um mestrado em sociologia, ainda vou fazer, quem sabe quando me aposentar, né? Uma coisa que eu aprendi com o passar dos anos é o papel da competição e da colaboração de acordo com culturas. Então, o resumo da ópera, se você quer um monte de americano numa sala colaborando um com o outro, você tem que organizar uma competição, porque eles se ajudam se eles forem competir. Se você fizer essa mesma coisa na Argentina, o pessoal sai na porrada. Então, medir como balancear essa história da competição, etc., é complicado. Hackathon foi um negócio que começaram usando, na minha opinião, muito errado, né? Eu criei até o nome na época que deu briga no Twitter, mas eu criei que não era Hackathon, era Otário Tom. Era empresa que precisava justificar uma área de inovação, a galera não conseguia fazer bosta nenhuma que parava em pé, e aí a empresa fazia um hackathon para dar pizza para um bando de louco, desenvolver um treco no final de semana, entregar o código-fonte, ganhar um tapinha nas costas, uma mochilinha, um Red Bull, e tá por isso mesmo. Isso aconteceu demais. Então, quando eu fui começar a organizar esse tipo de evento, eu falei, não, vou fazer roots. Vou fazer o hackathon, que o foco é entrar, colaborar, etc. Foi até engraçado, porque era completamente diferente do que a Intel na época estava fazendo lá fora, né? Então lá, não, o hackathon tem competição, a gente vai dar um notebook pro grupo. Eu falei, porra, aqui no Brasil tem 4 caras trabalhando, você dá um notebook pros 4, eles vão se matar por causa do notebook. Isso, na verdade, eu já tinha visto acontecer, tá? Num concurso que a gente fez, um grupo ganhou 3 estudantes, puta de um projeto louco, ganharam um notebook, os moleques brigaram, nunca mais falaram um com o outro. Não sei se voltaram, se fala hoje, né? Falei, não, aqui é o seguinte, o que um ganhar, todo mundo ganha. O que tem de brinde? É isso aqui, dá esse tanto de dinheiro? Tá bom. O que eu consigo comprar e dar para todo mundo nesse tanto? Então, assim, começou daí. Era um negócio... E eu fui adaptando para a cultura, então foi um desafio grande, porque eu precisava pegar algo que estava sendo feito lá fora, que na cabeça dele estava funcionando,
e adaptar para a nossa realidade aqui no Brasil, né? Imagina que nesse evento eu dava R$1.500, R$2.000 de hardware de presente para as pessoas. É natural que vai ter gente que vai ter ideia de não, vou lá pegar o hardware e vou embora. Isso não aconteceu. Na verdade, no primeiro evento meu aconteceu com 3 pessoas e eu não precisei fazer nada. A comunidade foi atrás dos 3. Então, inventar essas modas assim, coisas novas, né, e adaptar, adequar, acho que são desafios complicados, né? Pandemia foi outro. Porque quando a gente começou a quarentena, foi bem quando eu fui para a ZUP, eu lembro que a gente tinha um estúdio montado aqui em São Paulo para gravar o Open Talks, fazer uma série de coisas, né? A gente falou, não, isso aí é 15 dias abriu, a gente já pega os eventos que vão ter e vai fazer. Acabou! A gente, assim, 80% do que a gente sabia fazer em Dev Relations joga no lixo. Né? A coisa que eu senti mais, assim, e que para mim é mais legal de evento ao vivo, né? Eu ajusto o que eu tô falando pela reação das pessoas. Eu olho no olho. Eu sei se eu tô descendo muito no nível técnico, eu sei se eu tô sendo muito superficial, eu sei se eu tô atraindo atenção ou não. Tem toda essa história de anos e anos de palco. De repente você tá numa câmera, olhando para uma tela com um monte de gente de câmera fechada. Então assim, pô, como é que eu vou cutucar esse pessoal para me dar feedback ao vivo? Tem que testar, aí faz, enfim, testamos N coisas. O legal é que eu não fui o único a testar, tinha vários amigos testando, gente no Brasil, gente fora, e a gente começou a trocar muita ideia, né? E aí acho que em 5, 6 meses a gente já começou a ter algo legal, né? Eu nunca tinha feito vídeo, nunca tinha gravado para internet, nada, de repente eu tinha um programa semanal que eu tinha que trazer galera de tecnologia e bater papo. Aprendi a fazer fazendo. Então, esses desafios para mim que são assim, bem gostosos, né? Agora, globalmente, uma coisa que a gente vê e que acontece no Brasil também, né? Normalmente, no mercado em geral, existe sempre um movimento de expansão e contração de Dev Relations. Então, em determinado momento, você olha, tem muita gente trabalhando, tem muita empresa falando, etc e tal, de repente a galera começa a ter que cortar custo, economizar, etc e tal, você vê esse movimento diminuindo. Só que aí chega um momento, e essa que é a parte legal, que se encolhe tanto que impacta negócio. Porque lembra que eu falei, se um desenvolvedor não vende? Começa a impactar negócio, o pessoal volta. Então o que eu vi nos últimos anos é que cada vez que encolhe, a bolinha que encolheu fica maior. Não é mais aquela coisa, vamos cortar isso aqui e fazer, e etc. Então, tem esses ciclos, né, no mundo todo, mas hoje em dia tem oportunidade para todo mundo. O que tem de startup vindo para o Brasil, de empresa querendo conquistar o mercado da América Latina, procurando DevRel aqui, não está escrito, né? Na época da ZUP, eu tinha um monitoramento disso no LinkedIn, porque começaram a vir contratar o pessoal que trabalhava comigo, né? Então, eu queria saber antes o que tinha de vaga, aí eu fiz uma baita query no LinkedIn e eu deixei ela até hoje, tá? Para ver como é que está o movimento. Então, acho que só essa semana foram 6 ou 7 oportunidades que apareceram para trabalhar com Dev Relations, né? Só que aí tem os poréns, né? Idioma. Galera, estuda idioma antes de precisar, beleza? Eu comecei a fazer inglês com 8 anos, porque eu era maluco por causa de inglês. Então, falo fluente desde os 10 anos de idade, né? Lá se vão quase 40. E eu depois fui estudar espanhol numa época que eu não precisava. Mas eu comecei a olhar que tinha expansão de muita coisa aqui na América Latina. Eu falei, caramba, em algum momento da minha carreira eu vou ter que falar espanhol. E aí resolvi com a minha noiva, na época que é minha esposa, final de semana vamos estudar espanhol? Vamos. E aí eu estudei espanhol. Pô, não deu outra. 2 anos depois, começou uma expansão de uma série de coisas aqui, eu comecei a precisar falar espanhol. Então, isso fez uma diferença gigantesca que faz na minha carreira, o fato de eu falar fluentemente 3 idiomas, né? Muita gente boa no Brasil que eu conheço, que teria um futuro brilhante de DevRel, não vai porque não fala inglês, porque não fala espanhol. E é algo que poderia ter feito lá atrás. Então, por favor, galera, estudem outros idiomas. Sabe o que é legal? Quando a gente aprende outro idioma, a gente não aprende só o idioma, a gente aprende a cultura. A gente aprende a entender o jeito daquele pessoal pensar. Se comunicar, se expressar. Se comunicar, se expressar, ver valor. Para nós que trabalhamos com Dev Relations, isso é mais importante do que falar correto, a gramática e etc. desses idiomas. Porque a gente se sente integrado. Eu nunca esqueço, a primeira vez que eu fui para o Chile, eu fiz uma palestra em inglês, porque eu estava muito inseguro de falar espanhol, né? Era bem no começo lá.
Fiz a palestra em inglês, quando acabou perguntei se alguém tinha dúvida, tinha um auditório com 200, 300 alunos, numa universidade grande lá, ninguém perguntou nada, né? E eu fui desmontar meu notebook pegando uma água e falei, das duas uma, o pessoal não entendeu bosta nenhuma, né? Ou eles estão com vergonha, porque não tem como não fazer pergunta disso. Era uma palestra que eu fazia sobre formato de documento, contava a história de documentação da humanidade e tal. Normalmente é assim, você ia dar uma palestra dessa, era 2 horas de conversa, né? Desci do palco, era um intervalo para o almoço, aí vieram 2 garotos conversar comigo, um fez a pergunta em inglês, com dificuldade, né? Eu respondi para ele em inglês, o outro veio me fazer a pergunta com dificuldade em inglês, eu falei para ele, pode perguntar em espanhol que eu entendo, eu só não falo muito bem. O menino virou para trás do auditório e falou, ei, ele fala espanhol, acabou. Foi 2 horas de conversa naquela roda e foi muito legal para mim, porque eu vi, assim, a dificuldade deles de falar inglês era maior do que a minha de falar espanhol. Então, beleza, vamos se entender aqui, né? Aquilo ali para mim foi o dia que eu falei, não, eu consigo falar espanhol, né? Então esse é o tipo de coisa que traz empatia, que traz diferença, né? Hoje eu trabalho cobrindo a América Latina toda, né? E até hoje eu vejo isso, quando eu marco uma reunião com alguém e entro, por causa da pressa, eu normalmente escrevo em inglês, porque é mais rápido, né? Eu enferrujei de escrever espanhol, já tive blog 4 anos que eu escrevi em inglês, português e espanhol. Tinha que fazer nos 3 idiomas, porque se eu não fizesse um, os amigos de fora reclamavam, né? Então, da América Latina, da Espanha e tal. E eu fui enferrujando de escrever. Então, hoje um e-mail rápido, uma coisa correndo, eu mando em inglês, né? E é muito engraçado, quando o pessoal entra para uma reunião comigo, eles começam falando inglês e eu já cumprimento em espanhol. Você literalmente vê a pessoa, sabe, se desarmar assim, e aí pronto, é outro tipo de coisa, né? Então, nos últimos anos aí, quando eu falei lá de startups, empresas de fora procurando gente de Dev Relations, eu vi muita gente boa que eu até indiquei para algumas vagas dessa, e a pessoa fala, pô, não vou porque eu não falo inglês fluente. Normalmente você não precisa nem falar inglês fluente, você vai ter que entender o que a Gringolândia quer e traduzir para português aqui, entendeu? Então é uma dica que eu dou assim para a galera, né? Não tem nada a ver com tecnologia, não tem nada a ver com formação de comunicação, etc., né? Mas o idioma é importante. E a gente tem flexibilidade, o brasileiro sabe colar coisa com super bonder, com silver tape, né? Muito evento fora e batendo papo, o pessoal fala, você insiste muito na criatividade do brasileiro, isso parece que é ufanista, né? Por que você fala que o brasileiro tem tanta criatividade? Eu sempre faço a mesma pergunta e ela sempre funciona, eu falo, com o que você aperta o parafuso na sua casa? A pessoa fala com a chave de fenda. Eu falei, no Brasil, a gente usa a chave de fenda depois que entortou umas 2 facas. Com certeza. Ou um garfo, ou uma colher, né? É essa a realidade. Então, assim, esse jogo de cintura que a gente tem para fazer muito com pouco é algo que tem um valor gigantesco para as empresas lá fora. E ainda explorando esse caminho de skills, né, desejáveis ou dicas de skills para a galera ir desenvolvendo. O que mais que tu recomenda para quem quer desenvolver a carreira? Eu acho que fazer muito com pouco é a melhor de todas, entendeu? Então, assim, como é que eu consigo fazer um evento que vai custar 0? Não dá. Dá para fazer um evento que custa 0. Nem que você empate a história. Dá para fazer. Outra coisa, que esse já é um skill que eu acho mais difícil de todos, né? Dentro do dia a dia do trabalho, a gente conseguir separar o que nós gostamos do que nos traz resultado. Esse é um erro que eu vi muita gente cometer e eu cometi. Não, olha, eu vou fazer um evento deste formato, desse jeito, porque eu gosto. Olha, eu vou aceitar essa palestra, mas não vou essa, porque aqui tem uma galera que eu gosto. Então a gente tende muito a tentar ficar na nossa zona de conforto. E isso não é legal. Muitas vezes você tem que dizer, tá bom, eu tenho essas 2 palestras para escolher, esse aqui vai estar cheio de amigos, esse aqui é uma galera que eu nunca vi na vida, mas, putz, aqui eu não tenho quase ninguém usando minha tecnologia, aqui eu vou falar com um monte de gente que já conhece, né? Eu brinco que como advocate eu sempre gostei de pregar para infiel. Detesto pregar para fiel, é para infiel que eu gosto, né? Então, beleza, a gente corre para esse outro lado e você tem que tomar a decisão, falar, não, eu vou ter que abrir mão do que eu gosto. Então, às vezes quando vai fazer, por exemplo, planejamento de evento, planejamento de ano, de alocação de budget, né? Muitas vezes a gente quer investir em coisa que a gente gosta de fazer, né? Mas aí é a hora que tem que botar o pé no chão, ser frio e dizer, tá bom, como é que eu vou ser medido, como é que eu vou medir o sucesso do meu trabalho e aí fazer
ter essas escolhas, né? Outra coisa que é para mim muito difícil também delegar, porque assim, você bota outra pessoa para fazer algo que você já faz, você tem que entender o seguinte: primeiro que você só faz bem hoje porque alguém te deu a oportunidade de fazer ruim primeiro e você ia aprendendo. E essa pessoa meio que te orientando, né? E segundo, que aquela pessoa não é você. Aquela pessoa vai falar do jeito dela, vai se mexer do jeito dela, vai pegar um negócio para dar destaque que talvez para você não importa, mas você não sabe quem está do outro lado. Então, essa história de delegar e de trabalhar em parceria é um negócio que também dá um pouquinho de trabalho no começo, mas depois que a coisa se ajeita, assim, o dia a dia é muito gostoso. Eu não troco o meu trabalho por nenhum outro. Hoje eu brinco que na NVIDIA eu faço aqui o que 6 pessoas fazem na Ásia, né? Mas o cara da Ásia que tá lá, um dia batendo papo, falou: cara, eu fui sozinho aqui X anos, né? Então, é assim que funciona a coisa, né? E assim, garanto para vocês, é um trabalho que vocês morrem de tudo menos de tédio. Eu já tive trabalho que eu morria de tédio. Chegava de manhã, eu queria morrer até a hora do almoço, porque eu não aguentava mais fazer aquilo mesmo todo dia, né? Dev Relations não. É loucura, é bagunça, é maluquice, assim. Falo de inteligência artificial, me convidaram para palestrar no Conselho Regional de Farmácia de São Paulo, para falar o uso de IA para pesquisa de fármaco, de medicamento. Pô, farmácia eu entendia parar lá e comprar, sou meio hipocondríaco, né? Então, para o carro, o balconista já começa rindo, né? Contei isso no evento, ficaram putos comigo, aliás. Aí que eu fui fazer? Fui estudar como é que é pesquisa de fármaco. Putz, achei muito louco, entendi como é que a coisa funcionava, fiz uma palestra legal, pronto, já tô com mais 3 convites para fazer palestra para de farmácia. Então, assim, é sair da zona de conforto, é te tirar daquele lugarzinho gostosinho que você tá aí, né? Então, isso é a coisa que eu mais gosto, porque é assim que a gente vai ganhando mais conhecimento, aprendendo, conhecendo mais gente, e principalmente vendo o uso da nossa tecnologia com outros olhos, né? IA generativa, por exemplo, hoje que todo mundo fala, muita bobagem, aliás, foi exatamente o foco dessa palestra. Quando eu não tinha ideia que aquilo existia, né? Quando eu fui entender qual que é a complexidade de pesquisar um remédio, etc., eu olhei para aquilo e falei: caraca, dá para aplicar tanta tecnologia aqui dentro. É tanta coisa. Aí eu fui atrás, acabei descobrindo diretor de empresa como a AstraZeneca. O cara é sumidade na área de farmácia, mas ele explicando como é que ele usa IA numa apresentação e no final falou: o nosso GitHub está em tal lugar, quem quiser lá acessar a pesquisa. Eu falei: cacete, onde os caras já estão? E do nosso mundinho aqui a gente não vê essas coisas. Então, quando a gente começa entrando em áreas que não estão relacionadas com a tecnologia e ver o uso que as pessoas fazem da tecnologia ali, pô, isso é ouro demais, assim. E com certeza é um dos resultados que mais agrega para a empresa que investe nessa área. Sem dúvida nenhuma, porque aí você acaba encontrando nicho, você acaba encontrando coisas na tecnologia que você pode mexer pouquinho, mas que vai ter um impacto do resultado para essa galera gigantesco. E é aquela história, cada vez que a gente começa trabalhando com uma área nova, né? Você de repente descobre coisas, necessidades desse pessoal que todo mundo que já usa tecnologia tem, mas ninguém conseguiu explicar tão bem quanto esses caras. Aí você resolve um problema aqui, quando você vê tá todo mundo feliz, porque a barra subiu para todo mundo. Isso é muito comum acontecer. Pois é. E no Dev Leaders, voltando no evento, tu fez uma palestra muito legal sobre como criar e manter comunidades ativas e engajadas. Tem uma resposta objetiva para essa pergunta? Porque parece ser algo tão complexo. Eu acho que no final da palestra lá eu falei uma frase que depois eu voltei para casa pensando nela, né? Acho que essa frase resume: não força a amizade. É simples assim. Né? Então, assim, a comunidade está lá, a galera já se encontra. Você tem que chegar lá, não forçar a amizade, começar a falar do que você quer falar e ver se dão atenção, se não dão, né? Quando você trouxer as pessoas para os teus eventos, para as coisas que você está organizando, não força a amizade. O cara chegou: tem que usar esse template de palestra porque tem o meu logo, você não pode pôr essa camiseta porque é a cor dela, sabe? Não força a amizade. Eu acho que isso resume bastante a história toda. Prático, né? Não força amizade, prático. Que a comunidade trabalhar com comunidade vai ver. É trabalhar com gente, é trabalhar com pessoas que
se organizam, dão valores a coisas diferentes, então descobrir o que cada comunidade valoriza, descobrir dentro de cada comunidade quem são as pessoas que de fato têm uma influência ou têm um alcance maior dentro da comunidade, tá aberto a conversar com todo mundo, né? Essa história de conversar com todo mundo é um negócio, foi uma lição muito legal assim, que eu aprendi. O legal é que eu aprendi essa lição e eu dei essa lição num monte de gente. Eu fiz um evento em Brasília. Quando acabou o evento, eu desci do palco, tinha uns 7 jornalistas para conversar comigo. Eles estavam aguardando assim na beirada do palco, era um evento enorme. E aí veio um grupo de 3, 4 pessoas conversar comigo e entre elas tinha um moleque de uns 16 anos. O moleque começou a me fazer 1 milhão de perguntas. De coisa até que eu já tinha falado, mas achei tão legal o interesse dele, fiquei batendo papo com o moleque, né? Teve 2, 3 jornalistas que ficaram bravos que eu tava demorando, foram embora, né? E aí, a hora que eu acabei de bater o papo lá com o menino, ele foi embora tal, fui conversar com ele, eu falei, desculpa tal. Uma das jornalistas até falou, pô, cara, o pessoal ficou chateado, você tá conversando com o moleque aí, a gente esperando. Eu falei, você sabe quem que é esse moleque? Falei pra ela. Ela falou, não. Eu falei, então, eu também não sei. Ou quem ele pode ser. Entendeu? É isso. Aí beleza, papapá, conversei, dei as entrevistas lá e tal. Passa uma semana, o moleque me manda um e-mail. O pai dele era o responsável pela área de informática de um governo estadual. Oh. Ele chegou em casa, contou pro pai que eu tinha falado, o pai falou, cara, isso resolve um baita problema nosso. Aí o pai organizou uma reunião com todos os gestores e diretores de tecnologia daquele estado e me chamou para palestrar para todo mundo. No dia que eu marquei essa história e montei, eu liguei para a jornalista, que é minha amiga até hoje. Falei, lembra daquele moleque? Lembro. Olha o que aconteceu. É simples assim. A gente não sabe quem são as pessoas, nem hoje, nem amanhã, nem depois. Então, o menino que te faz uma pergunta boba no evento hoje, ele pode ser o Mark Zuckerberg de amanhã. Ele pode ter um irmão, ter um amigo, ter um grupo de influência que assim, ele vai se apaixonar tanto por aquilo que você falou, que ele vai virar um mega replicador do que você falou. E você olhando assim, então... Eu trato todo mundo igual, eu converso com qualquer pessoa, né? Quando eu falo nos eventos, galera, me adiciona no LinkedIn, manda. Eu converso com as pessoas no LinkedIn, eu não quero nem saber quem é. Eu não, sabe, tem gente que entra no LinkedIn, vai no perfil, não, esse cara aqui não, esse aqui é um Juninho, esse aqui é um estagiário. Meu, para. Então, essa é uma outra dica que eu acho muito importante, principalmente engajando com comunidade. Muitas vezes você chega num lugar, você vai achando que, não, já sei como é que a coisa funciona. Não, fica quietinho, é o que eu brinco. A gente tem que entrar numa festa que a gente não foi convidado e antes do final da festa a gente quer tomar conta do som e da cerveja. Ser DevRel é isso. Perfeito. E olhando assim para tua trajetória, tu tá super próximo das comunidades e tu conta muitas histórias positivas de resultados legais que isso te trouxe. Tu tem alguma realização assim que veio justamente por causa desse teu engajamento com a comunidade? Acho que tudo que eu fiz teve a ver com comunidade. Tudo que eu fiz, assim, não tem como você ter sucesso nisso que eu faço sem ser através das pessoas, porque o sucesso deles é o meu. Essa que é a história, né? Todo mundo ganha. Quando a gente fala de comunidade de tecnologia, é muito importante entender o seguinte, que quando a maré sobe, todos os barcos vão para cima. Então, isso vale também para nós, DevRels, de diversas empresas, né? Então, por exemplo, teve época de eu fazer evento junto com Microsoft, AWS, Google, eu chamava todo mundo para bagunça e o pessoal vinha. A gente acabou se tornando tudo amigo, tal, até hoje, né? Então isso que é muito legal, né? Não olhar para o cara do lado, que, não, ele também é DevRel de outro lugar, não sei o que lá. Pô, vai ter uma área ali que vocês vão conseguir colaborar e vai ser legal para os dois lados, né? Então, entender essas sinergias também com outras empresas, com outras pessoas e encontrar esses pontos é muito importante. E uma dica para quem trabalha em multinacional, essa já... Nos últimos anos eu tenho usado. Nós aqui no Brasil temos muito mais acesso a pessoas assim de outras multinacionais do que qualquer um lá fora. Porque a gente é latino. Porque aqui você chama um cara para tomar um café, ele vem. Lá fora, putz, tem que dar uma volta, uma hierarquia, etc e tal. Então, foram várias as vezes em que parcerias globais de empresas que eu trabalhei,
acabaram que meio que sendo desdobramento de alguma maluquice que eu fiz aqui com alguém da empresa. A gente fez, deu certo, pegou o resultado e eu levei para dentro de casa e avisei o que eu tinha feito. Ele levou para dentro de casa, avisou o que tinha feito. Aí pronto, as pessoas começam se conectando por lá e a história toda acontece. A história toda acontece. Nunca esqueço que teve um ano, dia 24 de dezembro, eu e o Neto Marim, do Google, sei lá, meio-dia, coisa assim, a gente pulando de alegria que a gente tinha feito o Brilho rodar numa placa da Intel. 24 de dezembro, você imagina a casa dos dois como é que estava. E a gente estava botando um sistema operacional que o Google tinha desenvolvido para rodar pela primeira vez num treco da Intel. Né? E a Intel tinha tentado e feito uma série de vezes de um lado, o Google tinha tentado e feito uma série de vezes do outro, mas assim, a gente queria fazer um negócio que integrasse de verdade, que a gente pudesse subir num palco junto e fazer junto. Né? A gente conseguiu numa véspera de Natal, foi muito legal. E essa história depois deu bastante coisa de um lado tanto do outro. Então tem muita coisa assim para ser explorada dentro desse relacionamento. E como que tu enxerga o cenário, o futuro dos DevRel no Brasil, o desenvolvimento da área? Tu enxerga que isso vai se tornar algo mais popular, com mais valor? Eu acho que sim, vai crescer cada vez mais. As empresas estão começando a aprender mais sobre essa necessidade de engajar a comunidade, ter um trabalho de longo prazo. E vão aprender por bem ou por mal isso, né? Então, muita startup brasileira está querendo se internacionalizar agora, oferecer serviço lá fora, e quando chegar lá, ela vai bater com a cara na parede porque vai ver que não é fácil de entrar. Então, uma forma dela entrar, sem dúvida nenhuma, é tendo um bom trabalho de Dev Relations. E que a galera vai começar a ter oportunidade de aplicar o que fez aqui lá para fora, né? Vão aprender essa história do timing, que não é um negócio que dá resultado em 5, 6 meses, é mais longo, né? E a América Latina especificamente tem um potencial de crescimento de tecnologia muito grande. Então as empresas multinacionais que estão vindo para cá, principalmente startups, alguns unicórnios, eles já vêm com essa pegada de DevRel. Eles já vêm sabendo, eu preciso ter alguém para fazer isso lá para mim, porque senão eu não vou crescer, senão eu não vou escalar. Então acho que é uma área que para quem trabalha direito, né? É muito legal, né? Importante pra galera saber assim, ó, DevRel não é youtuber, DevRel não é o cara que tem os podcasts bonitinhos, ele pode até fazer essas coisas, né? Mas o buraco é mais embaixo. Então precisa de um comprometimento muito maior com a comunidade. E hoje em dia a internet tá aí, né? Você falou bobagem, botou uma vez, você não tira nunca mais. Então é algo o pessoal também tomar bastante cuidado aí, porque eu já vi gente se queimar muito com tentativa de ser engraçadinho, de ser espertinho, de ser bonitinho 2 ou 3 vezes. E como tu se vê no futuro? Falando de comunidades, falando de DevRel, tu se vê ainda atuando? Eu acho que sim. Eu espero fazer isso pro resto da vida. Depois que eu aposentar, eu vou fazer pro hobby. Vai fazer pro hobby? Vou fazer pro hobby, porque eu adoro tecnologia, eu adoro ajudar as pessoas a se desenvolverem em tecnologia, eu adoro desmistificar as coisas. Eu sou do tempo que para trabalhar com informática tinha que ter curso, tinha que ter não tem nada disso. Gênio, matemáticas. Não. É ferramenta, tá acessível, vamos lá. Criatividade vem de tudo quanto é lugar. Né? Uma das características legais, aliás, de comunidade que eu aprendi bastante aqui no Brasil. Fora do Brasil, normalmente as pessoas que trabalham com software são pessoas que vêm do mundo da engenharia da computação. No Brasil, hoje é menos, já tivemos mais no passado, mas pessoas que trabalham com software não tiveram formação em computação. Economista, enfim, pessoas de diversas outras áreas que têm afinidade com tecnologia e acabam vindo trabalhar com tecnologia, ou como usuário corporativo grande, né, e cuidando de infraestrutura, ou como desenvolvedor. Isso acaba sendo uma riqueza gigantesca pra gente. Porque traz perspectivas diferentes. Então essa diversidade que a gente tem de opinião, de ideia, de viés, de visão de mundo, é um negócio muito legal. Sim. E muito específico que a gente tem aqui. Hoje eu cuido do programa de startups da NVIDIA
A gente tem mais de 550 startups na América Latina, né? E eu vejo muito isso conversando com as startups, principalmente aquelas que são bem inovadoras. Você não tem um perfil quadradinho. Você vai para os Estados Unidos, vai para outro lugar, você pega as startups lá, é engraçado, sabe? Parece que assim, tem um modelinho template. Tem um template, entendeu? Um template de fundador, um template de CTO, né? Aqui não. Aqui a gente tem umas maluquices, assim, de gente que, neurocientista trabalhando com processamento de linguagem natural, por exemplo. Tá cheio. E são bons. E manjam mais de programação e computação do que quem fez engenharia e arquitetura de sistemas, etc. Esse jogo de cintura, esse se vira nos 30, e esses times que são, acho que, soft skills complementares, né? São sensacionais, assim. É a coisa que eu mais gosto, por isso que eu gosto de desmistificar o uso da tecnologia. Porque eu acho que muito do que a gente faz com tecnologia é acessível a qualquer pessoa. Não importa o que você faça, não importa a sua formação, não importa de onde você veio. Se você gostar, tudo que você precisa de vez em quando é alguém que tenha a paciência de te ajudar a entender aquilo. Depois a pessoa vai, deslancha e vai embora sozinha. E também todo mundo é capaz de construir tecnologia, né? Sem dúvida. Cada vez mais o futuro vai se tornar mais e mais tecnológico. Sim. E eu acho que é incrível esse papel de levar a tecnologia para todos os cantinhos. É uma delícia, né? Eu brinco que conhecimento contraria a matemática. Cada vez que a gente divide, a gente multiplica ele, né? E é isso. Se todo mundo fizer um pouquinho disso, o mundo vira... E o desenvolvimento econômico do país, vai cima, alavanca. Vai embora. Mas é importante aquela história, não, eu não tenho background de engenharia de computação, mas eu gosto de cedo ou tarde, vai estudar um pouquinho também, vai se especializar um pouquinho, vai ter um pouco de base teórica, não precisa fazer um mestrado, um doutorado, mas dá uma olhada, né? O que é boa prática, o que está sendo feito, o que tem de tendência, como é que se faz isso lá fora, e etc, né? Eu conheci muita gente que tinha um futuro brilhante em tecnologia e se acomodou muito cedo na vida. Não, eu tô com 30 anos aqui, já tô ganhando um baita salário, etc, achando que a vida vai ficar assim, e não vai. Não vai, gente. Quando envelhece, sabe que as coisas começam a ficar bem complicadas, né? Eu tenho amigos que estavam lá, por exemplo, no software livre comigo, estavam super bem, etc e tal. Hoje o cara vende almoço para comprar janta. Mas teve uma baita oportunidade na vida e, infelizmente, se acomodou. Desenvolvedores também que passaram por isso, né? Então, tá o tempo inteiro olhando para o futuro, antenado. E por mais que você aprenda a fazer alguma coisa por intuição, por insight, buscar depois um pouquinho de base sólida, técnica do que está por trás daquilo, eu acho que lapida uma pedra bruta. Sabe? Daí que saem os diamantes que a gente tem no mundo da computação. E não tem essa de ser gênio não, galera. Não é ciência de foguete, falo de inteligência artificial especificamente, 20 anos atrás tinha que ser ciência de foguete. Hoje não é mais. É acessível a qualquer pessoa. Bastante abstrato. Bastante abstrato. Hoje a gente tem o ChatGPT que se você não entender uma coisa... Eu fiz esse teste outro dia, pedi pro ChatGPT me explicar uma tecnologia, ele explicou em Technicase. Eu comecei a falar para ele, eu ainda não estou entendendo, explica mais simples, explica mais... Até que eu cheguei e falei, explica para uma criança de 5 anos. E ele conseguiu traduzir aquilo. Eu falei, caramba, a gente tem uma evasão gigante de ciência da computação no Brasil, exatamente por conta disso. As pessoas vão na aula, não entendem o que é falado, olha o livro e fala, putz, isso não é para mim. O problema não é dele, o problema é de quem está passando o conteúdo. Ou talvez seja dele que não tem vergonha de perguntar, ou da turma que acha que pergunta é idiota, etc e tal. A pergunta idiota é aquela que você não faz, beleza? Eu catei o ChatGPT e fui testar para isso. Eu fiquei maluco com o resultado. Eu falei, se uma pessoa hoje quer aprender, não sabe por onde começar, não tem alguém para sentar do lado, cara, já tem uma ferramenta aqui que serve, né? Ele acerta sempre? Não, dá umas bolas fora de vez em quando. Mas, no geral, já dá para usar essas coisas. Então, eu acho que o futuro bem promissor. Não, a inteligência artificial não vai acabar com as pessoas, ela não vai acabar com o desenvolvedor. Não vai acabar com o Nunca uma inteligência artificial vai escrever um código tão bom quanto um desenvolvedor experiente, até porque desenvolvedor experiente sabe fazer gambiarra e IA não faz gambiarra, por enquanto, né? Então, fiquem tranquilos, né? Inteligência artificial é tudo aquilo que torna o ser humano mais produtivo. E a IA generativa está trazendo isso para outros ramos de conhecimento que não a programação. Então, para qualquer outra coisa, a IA generativa vai conseguir ajudar
a pessoa ser muito mais produtiva. Quem é que gosta de pegar um arquivo texto, abrir, e lá em cima escrever import, começar o código assim, ter que montar tudo. A hora que você tá com a estrutura pronta, você fala, puta, que ideia que eu tinha tido mesmo, né? Gastou tempo demais montando. Com IA generativa, você entra lá agora, faz um prompt lá, monta o esqueletinho desse código para mim, plum, ele montou, taca aquilo para arquivo e fala, agora eu vou Me concentrar em ser me criativo, concentrar em em ser ser criativo humano. e fazer o que eu faço, né? Eu sou músico. Quantas vezes eu tive ideia de gravar música com sintetizador, aí eu sentava no computador, programava o sintetizador, a hora que eu encontrei o timbre que eu queria, a música tinha fugido. Então, eu acho que isso vai acontecer cada vez mais. E o Brasil tem, sem dúvida nenhuma, assim, um potencial gigantesco para desenvolver tecnologia, para ter profissionais competentes trabalhando no mundo inteiro, trabalhando com o mundo inteiro, na verdade, né? Então é só meter a faca no dente e ir para cima. Hoje tu atuas na NVIDIA, né? E a NVIDIA tá puxando o carrinho na inteligência artificial, tá sempre com novos lançamentos. Como tu se prepara para ser DevRel e compartilhar esses conhecimentos? Inteligência artificial foi um treco que apareceu na minha vida por necessidade há uns anos atrás. Eu estava trabalhando com a internet das coisas, com bastante projeto de IoT, e em determinado momento eu comecei a ver que uma série de aplicações absolutamente úteis e necessárias para o dia a dia, para serem construídas com a IoT tradicional, não tinha viabilidade ou técnica ou econômica, né? Por exemplo, um simples ato de contar quantas pessoas entraram no supermercado. Fazer isso com sensor, putz, é 1 milhão de coisas que podem dar errado, que vão custar caro, etc. O segundo ponto é que muitas vezes a gente precisava processar um volume grande de dados num dispositivo com baixa capacidade computacional, ou interligar esse dispositivo em alguma coisa que conseguisse consolidar dado muito complexo para uma tomada de decisão rápida. Foi aí que eu comecei a olhar para a inteligência artificial e falei, caramba, essas coisas vão convergir. Isso acho que foi em 2014, por aí, 2014, 2015, né? Só que eu tinha esse paradigma que IA era um negócio para quem tinha feito mestrado, doutorado. E aí eu fui conversar com um amigo meu, que é fundador de várias startups, né, um gênio de IA. E falei para ele, cara, como é que eu aprendo essa história? Ele falou, tem 2 formas. Você pode aprender através de código, você vai pegando code sample, vai rodando, você vai acabar entendendo o que está acontecendo por trás, ou você pode pegar o lado da matemática, que também é uma forma de aprender. Pô, sou engenheiro, fazia anos que eu não estudava matemática, adivinha, né? Imbecil foi estudar do jeito mais complicado. Putz, 3, 4 meses eu desisti, falei, não, isso não é para mim, eu não tenho disponibilidade, tem que parar, estudar muito, é um negócio complicado, etc e tal. E aí meio que desisti da história, né? Só que aí começou a apertar mais ainda a necessidade de IA, e eu comecei a ver projetos lá fora começarem a acontecer e aplicações de IA para IoT que estavam ficando interessantes, né? Então eu falei, eu vou tentar de novo. E dessa vez eu vou pelo código, né? Eu lembro que foi numa véspera de carnaval, foi uma promoção do Udemy de curso de IA. Eu lembro que eu paguei, no primeiro curso de IA que eu fiz, eu paguei menos do que uma garrafa de cerveja que eu tinha tomado na véspera. E aí eu peguei o curso para fazer, eu detesto carnaval, eu falei, vou fazer no carnaval, né? Eu comi aquele negócio de um jeito. E aí a mágica aconteceu, porque depois que eu vi funcionando, eu já tinha olhado a matemática, aí eu entendi como é que uma coisa se encaixava na outra, e aí eu comecei me aprofundando, porque a IA tem vários ramos, eu comecei me aprofundando naquilo que eu conhecia. Quando eu aprendia um pedaço novo, eu ia atrás da matemática ou da teoria computacional que estava por trás daquilo, né? Até o ponto em que eu também me sinto confortável, não preciso descer no bit e no byte, e foi nessa. Foi metendo a mão na massa, fazendo um projetinho bobo, porque a IoT é um negócio legal. Como é que eu aprendo a internet das coisas? Inventa uma necessidade. Tem um pet project. Eu vou fazer, sei lá, um robô que bate na porta e sai correndo. Beleza. E vai trabalhar em cima do teu robô. A hora que você acabar de montar, você fala, caraca, eu aprendi. Então, com IA foi isso que eu fiz. Eu comecei pegando projeto de maluquice que eu queria fazer, comecei implementando esses projetos, comecei integrando isso com IoT, né? Me especializei especificamente em visão computacional, que é uma área que eu acho muito legal, tenho uma paixão gigantesca por isso, né? Não sou pesquisador de visão computacional,
E aí, enfim, acabei estudando bastante e aí as coisas acontecem. Quando apareceu a oportunidade da NVIDIA, eu estava com uma vontade louca de voltar a trabalhar com DevRel e inteligência artificial, né? Como eu sou engenheiro eletrônico, eu sempre tive uma paixão enorme por estar perto do silício, né? Porque, assim, eu entendo o que acontece lá dentro, eu estudei aquilo, né? Então, para mim é muito gostoso estar muito próximo disso, né? Porque eu brinco que trabalhar em empresa de silício, como Intel, NVIDIA e outras, é a gente observar o mundo de cima da montanha mais alta, ou de uma das mais altas. Porque você consegue ter um panorama, uma visão do que está acontecendo no mundo da tecnologia muito grande. Quando você trabalha numa empresa que é nichada, que tem solução específica, é olhar a mesma coisa do terceiro andar ou do quarto de um prédio. Ou que seja da cobertura, mas mesmo assim ele não é tão por cima assim, né? Então é um negócio que eu sentia muita falta, assim, foi muito gostoso poder fazer isso, porque a gente acaba acompanhando, como eu falei, aplicações de inteligência artificial em coisas absolutamente malucas, e essa informação chega muito cedo. Então você vê um uso diferente aqui, você fala, caraca, isso aqui resolve esses 50 problemas que já me disseram que tem, e eu sei que tem, né? Um exemplo técnico disso, né? Transformer é uma tecnologia que foi criada para processamento de linguagem natural. Há uns tempos atrás a galera começou, tá bom, e se a gente usar isso para visão computacional? Bom, Transformer consegue pegar palavras e entender o contexto. Quando começou a pesquisa lá atrás, eu olhei e falei, caramba, se eu conseguir pegar a imagem e o contexto, a coisa muda. Pronto, já começou a sair rede assim. Então, uma das mais geniais que eu vi, treinaram a rede para reconhecer foto de gato e cachorro. Aí eles pegaram uma rede convolucional tradicional para reconhecer foto, aí passaram foto de um gato, de um cachorro, 2 fotos boas, 2 ruins. Depois, um gato e um cachorro desenhado por alguém que sabe desenhar bem. Depois, o gato e o cachorro desenhado por uma criança. Só risquinho, doodles assim, né? E passaram isso pela IA. A IA do Visual Transformer reconheceu tudo. A IA tradicional parou na segunda foto. Então, olha o impacto que isso vai ter para uma série de coisas. Imagina para a aplicação em imagem médica, em que eu tenho que olhar a mancha e o contexto em que a mancha está. Então, é aquela história. Aí abre mais um ramo que fica gigantesco de coisa para estudar e para pesquisar. Então, é gostoso demais, assim. Para mim, meu processo de aprendizado sempre foi muito lúdico. Para funcionar, para mim, precisa ser desse jeito. Então, aí cada um tem o seu, né? Tem gente que gosta de sentar, tem gente que gosta de ler, tem gente que gosta de fazer curso online, etc. Eu faço isso. Eu começo a usar a hora que eu sinto insegurança numa tecnologia. Putz, isso aqui, eu não estou com firmeza nisso aqui ainda. Putz, vou atrás, vídeo, texto, curso que aparecer. E aí eu vou construindo com os bloquinhos aí de acordo com o que passa, né? O gostoso não para de estudar nunca. E dá para dizer que o DevRel também olha para essas demandas da comunidade de resolver problemas, por exemplo, a comunidade está interessada em inteligência artificial e levar para dentro da empresa também, né? Sim. Como que tu faz essa mediação de necessidades da comunidade para levar para dentro da NVIDIA? Hoje na NVIDIA a gente tem um arsenal gigantesco de artigos, de blogs, de tutoriais, etc e tal, né? O que eu costumo fazer é conversar com as pessoas, entender o que as pessoas estão tendo dificuldade para entender aquela tecnologia ou aquela coisa. E normalmente eu não preciso nem que crie esse conteúdo novo. Já está lá o conteúdo. A história é juntar aquelas peças e apresentar de uma forma diferente. Quando eu entrei na NVIDIA, no primeiro dia de trabalho, eu falei com a minha chefe que ficava em Nova York, falei, me mostra uma apresentação com os principais frameworks da NVIDIA, os SDKs, etc, né? Ela deu risada, me mandou um link, que é o repositório de todos os slides da NVIDIA. Eu falei, tá, mas e essa apresentação? Ela falou, não tem. Eu falei, beleza, eu faço. Porque eu, como alguém que acompanhava a NVIDIA, fã da NVIDIA já há muito tempo em IA, eu não conseguia entender como é que essas peças se encaixavam. Aí eu conversei com ela, conversei com mais pessoas, e assim, cada um tinha uma visão meio diferente da coisa, né? Porque imagina que os times são especializados na sua área, então algumas coisas são óbvias de intersecção, outras não, né? Foi o que eu fiz. Peguei 2 semanas, eu virei aquele repositório do avesso, eu
entendi todos os principais frameworks, depois eu fui atrás de palestra, de vídeo, como eu falei, o conteúdo já existia, né? E o que eu fiz foi montar uma apresentação, montar uma história para conseguir ligar tudo isso, simplesmente usando o que já existia. E isso aconteceu porque quando eu estava nessa história, a galera da comunidade começou a entrar em contato e falar, pô, meu, a gente já tentou 2, 3 vezes entender essas paradas da NVIDIA e não consegue, cara, é muita coisa. São 150 SDKs, 500 bibliotecas, é um oceano para você encontrar. É muito fácil você entrar num site e se perder, porque começa a abrir muita coisa, né? Então essa foi uma necessidade minha como desenvolvedor e foi uma necessidade de comunidade. Então o conteúdo já estava lá, né? A ideia era só como é que eu agrupo isso aqui melhor para explicar. E isso é o que eu tenho feito constantemente lá em todas as áreas de aplicação de IA que eu normalmente utilizo, né? E é muito legal, porque assim, o conteúdo já está lá, já foi feito, já tem qualidade, entendeu? Quando falta uma pecinha ou outra, eu monto um workshop, monto um tutorial. O que eu gosto muito de fazer é, eu não monto tutorial, eu incentivo alguém que está precisando do negócio, falo, tá bom, eu vou sentar, eu vou te explicar como é que isso funciona, até você entender, beleza? Beleza. Em troca, você vai escrever um tutorial pra galera. A hora que alguém tiver dúvida, eu peço para ler teu tutorial. Funciona super bem, dá super certo esse tipo de abordagem. Muito obrigada, Jamar, por compartilhar um pouco sobre a tua trajetória incrível. E eu espero que você tenha curtido. Se você curtiu, tem alguma dúvida, deixa nos comentários. Já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal para acompanhar mais vídeos dessa série do hipsters.tube sobre líderes em tecnologia. Sou Paulo Silveira, sou CEO e cofundador da Alura. E tô vendo que você tá gostando muito da nossa série de inteligência artificial com líderes. A Alura é essa escola muito reconhecida no Brasil que começou bastante nessa parte de código e a gente foi expandido. Antes a gente era muito focado em só para pessoas que já estavam em carreiras de tecnologia. Há algum tempo a gente enxergou que a tecnologia já estava indo para todas as carreiras, sem exceção. Então eu tô aqui para que você conheça um pouco mais do nosso ecossistema. A gente tem diversas séries aqui no canal da Alura, do Hipsters, desde inteligência artificial nessa parte mais de gestão até no nível mais técnico. E eu queria que você visse, tá aqui o link para você na nossa descrição. E a Alura já se expandiu bastante. A gente também é hoje um centro universitário, através da FIAP, uma faculdade que faz parte da Alura, uma faculdade com mais de 20 anos de tradição apenas em cursos de tecnologia. Isso é, completamente focada, com contato com profissionais e empresas que respiram e fazem tecnologia no Brasil e no mundo. E para isso eu queria também te convidar para conhecer o site e o que a gente aqui na FIAP pode te oferecer. A gente tem diversos MBAs, inclusive MBAs para liderança, que são os Tech Masters, para que você possa se envolver com arquitetura de software, com cloud e com cibersegurança. Mas a gente também tem os Business Masters, que é onde você vai trabalhar com transformação digital, com gestão estratégica e tudo o que você precisa para gerir a tecnologia no seu time, na sua empresa e seguir nessa carreira, misturando com o que você já conhece, com o que você já trabalha. Também fica o convite para você conhecer as nossas pós-graduações, que é a Pós-Tech totalmente online. Então, realmente, a Alura é esse ecossistema grande que nasceu da comunidade, nasceu do Hipsters, nasceu de sites e fóruns e eventos, onde a gente, quando começou as nossas carreiras, estudava e compartilhava assuntos e novidades, como o que você está vendo aqui nesse vídeo. Fico muito contente, deixa aqui seu like, deixe sua assinatura e continue nos próximos vídeos.